Saulo de Tarso, mais conhecido como o apóstolo Paulo, nasceu aproximadamente no ano 5 ou 10 depois de Cristo, em Tarso, a capital da atual província romana da Cilícia, na Turquia. Saulo era de uma família judia, mais especificamente da tribo de Benjamim. Na juventude, ele perseguiu fortemente o cristianismo, mas uma aparição milagrosa de Jesus provocou uma transformação radical em sua vida, tornando-o mais ardente propagador do cristianismo. Ele espalhou a mensagem de Jesus além do povo judeu, viajando como missionário pela Grécia, Ásia Menor, Síria e Palestina, e escreveu a maior parte do Novo Testamento. Hoje, falaremos sobre a morte do apóstolo Paulo, mas antes de focarmos nesse assunto, convido você a curtir este vídeo para nos ajudar a continuar criando mais conteúdos como este. Se é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal. O apóstolo Paulo é um claro exemplo de que Deus não faz acepção de pessoas e que ele escolhe o que é vergonhoso e desprezado no mundo para confundir o sábio e entendido. Em seus primórdios, o apóstolo Paulo era um fariseu que estudou sobre os ensinamentos de Gamaliel. Por isso, ele era um homem muito zeloso da lei judaica e um fervoroso perseguidor do cristianismo. Sua aparição na cena bíblica ocorreu durante a morte de Estevão, conforme registrado em Atos, capítulo 7, versículo 58, que diz que enquanto Estevão era apedrejado, suas vestes foram postas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo devastou a igreja, prendendo homens e mulheres e colocando na prisão. Em Atos capítulo 8, é relatado que Saulo estava indo para Damasco para prender os cristãos, e no caminho Jesus apareceu e disse a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo ficou tremendo e com medo, e perguntou a Jesus o que deveria fazer. Jesus disse-lhe para levantar-se, entrar na cidade, e lá lhe seria dito o que deveria fazer. Então, Saulo se levantou, mas estava cego e não comia nem bebia durante 3 dias. Contudo, Deus estava prestes a agir de forma maravilhosa na vida de Saulo. Ainda mais que havia um discípulo de Jesus chamado Ananias. Por revelação de Jesus, ele foi ao lugar onde Saulo estava orando, e instantaneamente Saulo recuperou a visão e ficou cheio do Espírito Santo. Quando Jesus falou a Ananias, ele disse que iria mostrar a Saulo o quanto ele precisava sofrer por causa do seu nome. E aqui começou a carreira do apóstolo Paulo. Em Gálatas capítulo 1, verso 17, o apóstolo Paulo narra que passou um período de 3 anos na Arábia, sendo instruído pelo próprio Jesus Cristo. Após esses 3 anos, ele voltou a Jerusalém. Os esforços do apóstolo Paulo para espalhar o evangelho de Jesus Cristo foram decisivos na rápida disseminação do cristianismo. Nenhum dos seguidores de Jesus Cristo contribuiu tanto quanto ele para o estabelecimento dos fundamentos da doutrina cristã e das práticas. Toda a Ásia e Europa foram preenchidas pelo evangelho através do apóstolo Paulo. Ele foi o único na história da redenção responsável pela disseminação inicial da mensagem do evangelho por todo o mundo gentílico. O amor de Cristo havia dominado o apóstolo Paulo, como ele mesmo testemunhou: porque em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Este verso nos mostra um homem dominado pelo amor de Cristo. A experiência de salvação que ele teve e o fato de ser objeto do amor e da graça do Filho de Deus foram o motor de sua dedicação absoluta à causa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo passou por muitos sofrimentos e necessidades. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 11, ele disse: Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. A experiência de salvação que ele teve e o fato de ser objeto do amor e da graça do Filho de Deus foram o motor de sua dedicação absoluta à causa do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou dessa história bíblica, curta, comente e compartilhe, e também ative as notificações.